Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta para estudar hoje a nossa quinta lição da nossa EBD. Estamos estudando a epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. Gálatas, essa epístola escrita por Paulo, ela tem 6 capítulos. Hoje vamos estudar a nossa penúltima lição deste livro. E depois a gente entra no livro, na carta escrita por Paulo aos irmãos de Efésio. Hoje vamos contextualizar, estudar um pouquinho o capítulo 5, onde Paulo continua falando sobre a liberdade cristã, né, que estava sendo ameaçada na vida aqui dos cristãos ali da Galácia, daquelas igrejas ali da Galácia, onde os judaizantes, os legalistas, estavam exigindo que os cristãos gentios voltassem ou observassem alguns pré-requisitos da lei mosaica, né, como também um meio para ajudar na salvação. Em outras palavras, estavam dizendo que para ser salvo precisava também se circuncidar e mais alguns outros pré-requisitos que a lei mosaica ensinava. Hoje, Paulo continua, nesse quinto capítulo, Paulo continua falando sobre a liberdade cristã, mas na frente ele traz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito que é desenvolvido na vida do cristão a partir da sua comunhão, do seu andar sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, o título da nossa lição, nossa quinta lição, a liberdade cristã ameaçada. Os objetivos, estaremos pontuando nessa lição, celebrar esta liberdade que nós temos em Cristo, discernir, pontuar que esta liberdade que temos em Cristo não é pretexto para uma vida de pecado, de licenciosidade, e diferenciar as obras da carne do fruto do Espírito Santo, tá? Então vamos aprender mais um pouquinho, estudar um pouquinho mais, nos debruçarmos sobre este quinto capítulo dessa carta escrita por Paulo aos irmãos ali da Galácia. O nosso textuário está no capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Verdade prática, a verdadeira liberdade em Cristo não deve ser confundida com libertinagem ou liberdade para viver na prática do pecado. E o nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica, é o capítulo 5, tá? Da carta aos Gálatas. O capítulo 5, ela tem 26 versículos. Leia, releia, estude, leia com calma, pacientemente, para que haja um maior entendimento daquilo que Paulo está nos ensinando. Leia antes de assistir este vídeo para acompanhar. É importante que nós entendamos a mensagem que o Espírito Santo tem nos a dizer a partir deste ensino do apóstolo Paulo. Paulo estava rebatendo a infiltração dos judaizantes que estavam desassociando, distorcendo a tudo aquilo que Paulo tinha ensinado ali aos irmãos da igreja ali, das igrejas ali da Galácia, tá? Então, a liberdade cristã ameaçada. Então, o apóstolo Paulo, ele identificou 2 grandes perigos, aqui no capítulo 5, que ele vem pontuar. Ele já vem discorrendo nos capítulos anteriores, tratando do mesmo assunto. Aqui ele pontua 2 grandes perigos que estavam sendo
identificado, que ele identificou ali, junto toda aquela problemática que ele precisou enfrentar. O primeiro era aqueles que estavam passando da liberdade cristã para a escravidão, ou seja, se submetendo aos rituais, aos preceitos do judaísmo, e aqueles que estavam transformando, aproveitando essa liberdade que Cristo nos dá, não mais escravos, a licenciosidade, ou seja, já que estou livre, não estou sujeito aos ritos da lei, porque a salvação é graça, é favor, não é que a lei não sirva mais. Os princípios morais estão lá na lei, e ele é desenvolvido na vida do cristão, pelo Espírito Santo, a partir do momento da nossa submissão a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Não é que eu não vou praticar mais nada. Está lá, um dos princípios morais da palavra de Deus. Ama a Deus, em primeiro lugar, depois o próximo a ti mesmo. Então, não faça isso, não faça aquilo. Os princípios morais de Deus são imutáveis. Justiça, retidão, entende? Então, isso está na lei. E a moralidade, ela não é alterada. Aquilo que Deus disse que é pecado, continua sendo pecado. Não é porque eu tenho essa liberdade em Cristo que eu vou viver de qualquer maneira, como ensinar os docentistas, né? Os gnósticos, que esta liberdade, se eu agora sou livre, eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo, a partir do meu corpo, porque o meu espírito está livre. Então, não vamos nesse entendimento não aí que a gente se atrapalha, tá? Então, na lição anterior, né, nós abordamos, aprendemos, estudamos que os convertidos ao Evangelho da graça são para a liberdade em Cristo e não para a escravidão legalista. Agora, no capítulo 5, os Gálatas são orientados a refutar a proposta dos judaizantes da necessidade de circuncisão, né, sob pena de estarem invalidando o sacrifício de Cristo. A gente viu isso nas nossas lições anteriores. Está lá em Atos, capítulo 15, né, o concílio de Jerusalém, onde Paulo precisou se deslocar da Antioquia da Síria, vai ele, vai Barnabé, vai até Tito, né, Tito era um cristão gentil. Paulo vai até Jerusalém, onde ele se reúne com os apóstolos, com Pedro, com Tiago, irmão de Jesus, com João, para tratar dessa problemática de uma vez por todas, onde resolveram, né, entraram em um consenso, em um acordo, né, porque esses judaizantes saíam de Jerusalém e iam nessas localidades e tentavam minar até a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Então, esse capítulo 5, onde Paulo trata da liberdade cristã, da vida no Espírito, uma reflexão, um ensinamento poderoso sobre essa liberdade cristã, este viver no Espírito que nós temos em Cristo. Então, Paulo enfatiza que a verdadeira liberdade vem de Cristo e não da observância da lei mosaica. Estudamos. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio cumprir. Toda ela apontava para Cristo. A lei, ela veio revelar nossa necessidade de salvação, porque nenhum homem, irmãos, tinha condição de cumprir toda a lei. O problema está aí. Então, Jesus nos deu esta liberdade que a lei não tinha como nos dar. A lei mostrava, olha, vocês não têm condição de cumprir todos os pré-requisitos. Jesus, sim, ele cumpriu. Então, Paulo alerta aos cristãos a não se deixarem escravizar novamente pelas práticas da lei, mas a viverem pela graça, pela fé. E viver pela graça e pela fé não é que eu vou viver de qualquer maneira agora que eu sou livre em Cristo. Eu vou aproveitar desta liberdade e viver uma vida dissoluta, certo? Então, a liberdade que agora nós temos em Cristo deve ser acompanhada pelo amor,
pela prática, né, do fruto do Espírito que é desenvolvido na nossa vida. E Paulo contrasta entre as obras da carne, quando ele vai falar daquilo que a carne produz, né, chama de obras, e o fruto do Espírito Santo, destacando que aqueles que vivem pelo Espírito refletem a verdadeira essência da fé cristã. Então, o capítulo 5 trata dessa temática. O primeiro tópico da lição, libertos para a liberdade. Éramos antes escravos, falando sobre o legalismo, é voltar à escravidão, e o legalismo é decair da graça. Então, continuando, Paulo, nesse capítulo 5, ele enfatiza, né, que somos libertos para sermos livres, né? Há uma redundância aqui, mas é isso mesmo. Éramos escravos, literalmente escravos do pecado. Hoje, que Deus não me guarde, se eu decido viver uma vida dissoluta, né, relaxada, agora eu tenho Cristo, uma vez salvo, sempre salvo, de jeito nenhum. Tem alguns aí que ensinam, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Não, não, não. Não é isso que a Bíblia ensina. Se decaiu da graça, se abandonou Cristo e está vivendo, praticando as obras da carne, Paulo vai falar aqui mais na frente. Os que tais obras praticam não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Então, no versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz, né, falando sobre nós que éramos escravos para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Aí ele diz, permanecei, pois, firmes e não vos submetais, voltais novamente, de novo, a este jugo da escravidão. Então, no contexto da época, Paulo aproveita para falar, né, um dos escravos poderia ser comprado no mercado de escravos para continuar sendo escravo para um novo dono. Então, esse entendimento era conhecido da época. Então, nessa liberdade, nossa liberdade em Cristo vai muito além disso, né? Pois Cristo nos tirou da escravidão do pecado, da lei, para sermos livres. Livres, né? Liberdade. O que é ser livre em Cristo? É dizer, irmãos, para aquilo que nós praticávamos, que ocupava o lugar de Deus na nossa vida. Um exemplo, eu vou dizer para a bebida, você não me domina mais, porque agora eu sou livre. Se eu beber você, se eu praticar você, me afasta de Deus, você não me interessa, porque você vai me escravizar de novo. Então, liberdade é isso. Jesus veio nos trazer esta liberdade. Não mais escravo do pecado, da lei, das obras da carne. Mas para eu andar livre, eu preciso que o Espírito Santo de Deus habite em mim e que eu me submeta, né, àquilo que o Espírito Santo quer. Ele não exige. O escravo, ele é obrigado a fazer. O Espírito Santo, ele não exige. Ele convida. Ele nos mostra, através da palavra, aquilo que é bom para mim e aquilo que é ruim para mim. Andar no Espírito é caminhar. O fruto que o Espírito desenvolve na vida do cristão vai gerando essa transformação interior. Paulo vai falar isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura. Essa mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude. A transformação começa no interior e vai refletindo no nosso exterior. Entende? É liberdade, irmãos. Mas esta liberdade não me dá liberdade para fazer qualquer coisa. Senão eu saio da graça e volto a me tornar escravo dos vícios que outrora me escravizava
do pecado, e assim uma associação de coisas que uma vem chamando a outra. Então, nós temos essa liberdade em Cristo, entende? Então, enquanto os judaizantes pregavam que a fé em Cristo deveria estar acompanhada da circuncisão, uma obra da lei, né? E demais ditames da lei, Paulo ensinava, pregava que as obras de Cristo na cruz, que a obra de Cristo na cruz, ela foi perfeita, ela foi definitiva, dispensando assim qualquer adicional. A Igreja Católica andava assim. A Reforma Protestante, o que colaborou para a Reforma Protestante, para aquela cisão, a partir de Martinho Lutero, em 1517, um dos pré-requisitos foi isso. A igreja ela tinha se afastado literalmente da palavra de Deus, exigindo que se pagasse indulgências para ser salvo. Estava dizendo que Cristo, o sacrifício de Cristo, foi incompleto. Entende? Então, uma série de coisas, quando se afasta da verdade, né, dá nisso. Então, Paulo foi categórico, foi incisivo, quando se tratava de defender o evangelho da salvação. Né? No versículo 3 do capítulo 5, falando sobre o legalismo, é voltar à escravidão. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Se aqueles cristãos que nem judeus eram, irmãos, se submetessem à lei, estavam saindo da liberdade em Cristo para se tornar escravo. Alguém poderia ser justificado pela prática das obras da lei se o homem fosse capaz de cumprir toda ela, completíssima. E ninguém, absolutamente ninguém, a não ser Cristo, tinha condição de cumprir. Entende? Então, por que aquilo que está debaixo da lei é escravidão? Aí Paulo responde, né? Exatamente pelo fato de nenhum homem ser capaz, por si mesmo, de cumprir todas as exigências da lei. Os fariseus, os embates de Jesus, os fariseus, muitas vezes citavam por causa disso. Eles exigiam que as pessoas praticassem, observassem algumas situações que nem eles mesmos cumpriam, entende? Então, sendo assim, obrigar-se a guardar a lei era estar novamente debaixo da escravidão, ou no caso dos gentios, a se submeter a uma nova escravidão. Porque antes eles eram escravos do pecado. Eles não conheciam a lei porque não eram judeu, entende? Então, os gálatas já haviam sido libertos da escravidão do pecado, né? Os cristãos judeus ali da lei, ao receber o evangelho da graça, mas agora estavam flertando com o legalismo judaico. Ou seja, alguns estavam já pulando, saindo da graça, dessa liberdade que o evangelho de Cristo nos dá, para se tornar escravos, tá? Versículo 10, 4 a 10 aqui do capítulo 5, vai falar sobre o legalismo, é decair da graça. Aí Paulo diz, de Cristo vos desligais, ou vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, se vocês estão procurando justificação na lei, vocês estão decaindo, abandonando a graça, a liberdade e se tornando escravo. Nos nossos dias tem igrejas, tem ministérios que exigem que seus membros cumpram alguns pré-requisitos. É decair da graça de Deus. No nosso tempo tem muitas delas, né? Então, o fundamento do Evangelho da Graça é que a morte expiatória de Cristo Jesus na cruz é suficiente para a nossa justificação em Deus. Deus, através de Jesus Cristo, olha para nós através de Jesus Cristo e nos vê justificados, santos, através de Jesus Cristo. Então, voltar aos pré-requisitos da lei é dizer assim, esse sacrifício aí de Jesus
não foi completo. Precisa de um pouquinho mais. Eu não consigo ser salvo pela minha fé em Cristo. O sacrifício de Jesus não foi totalmente completo. É isso que está dizendo, entende? Então, qualquer acréscimo que se faça como ritos e cerimônias é uma agressão à graça divina, tá? Os judaizantes pregavam que os cristãos seriam aceitos por Deus não apenas por causa da sua fé, mas também pelo cumprimento destes e outros pré-requisitos, ritos judaicos, tá? Aí Paulo vai falar no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembra daquela frase que uma laranja podre no meio das outras vai poder ser todas as outras? É isso aqui que Paulo está falando, né? Se não tirar, contamina tudo. Contamina todos os outros. E alguns cristãos já estavam aderindo, literalmente já tinham aderido, na verdade, ao judaísmo, aos judaizantes. Então, Paulo usa a figura desse fermento, né, muito conhecido na época, na cultura da época, para demonstrar aos Gálatas que os ensinamentos legalistas eram uma heresia agressiva à fé cristã, entende? Então, nós, cristãos, nós precisamos estar sempre bem atentos, muito atentos. O problema é a nossa falta de Bíblia, nossa preguiça de estudar a Bíblia. Não é simplesmente ler um devocional todos os dias pela manhã, é estudar a palavra de Deus. Então, pequenas coisas, as sutilezas, entende? Pode roubar nossa plena comunhão com Deus. Era isso que estava ocorrendo ali, as infiltrações. Entende? O segundo ponto da nossa missão fala sobre a liberdade para fazer o bem. Liberdade cristã não é pecar, não é. Liberdade cristã é fraternidade e a liberdade cristã vai além, irmãos, vai além da lei. Então, há cristãos que pensam que estar livre da lei não é viver sem nenhum tipo de limite, não é isso. Não é isso, né? Paulo instrui quanto a esta aliança entre a liberdade cristã e a santidade. Não é porque Paulo vai falar isso, né? Os Coríntios. Tudo está diante de mim, tudo está ao meu alcance. Está aí tudo diante de mim, tá a cerveja, tá a prostituição, tá as drogas, tá o adultério, tá, enfim, tá tudo diante de mim. Agora, como servo de Deus, como cristão, me convém? Nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Tudo está diante de mim. Mas eu, como servo de Deus, como cristão, me convém? Então, a gente precisa ter cuidado com essas sutilezas. Entende? Então, Paulo instrui quanto a esta aliança entre a santidade e a liberdade cristã. A gente precisa ter cuidado, para a gente não cair dela. O evangelho do reino jamais produz escravidão, em nenhum sentido, né? Mas apresenta um inequívoco chamado da graça para a verdadeira liberdade. E a liberdade cristã não é uma licença para a gente continuar, né, pecando para pecar, entende? Esta liberdade que nós temos em Cristo, né? Esta liberdade de consciência para fazer o que é certo, né? O que é correto, liberdade para obedecer a Deus. Então, o cristão salvo pelo sangue de Cristo, ele é livre para viver em santificação, no poder do Espírito Santo. Se não andar no Espírito, cai. Não tem como, certo? Versículo 13, falando sobre a liberdade cristã não é pecar, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade que tendes, né, para dar ocasião à carne. E a libertinagem, ela é sempre uma perversão à liberdade cristã, né? Então, Paulo nos alertou da lei somente no sentido de que esta não pode mais nos condenar. Estamos livres. Lembrando, a lei, ela revelava o pecado do homem.
Então, se o homem não tinha condição de cumprir toda a lei, estava condenado, escravo dela. Escravo dela. Alguém precisava cumprir toda a lei. Nenhum homem na terra tinha condição para isso. Então Jesus vem, cumpre toda a lei e levou Jesus ao madeiro. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição por nós. A culpa que estava sobre mim, que era minha, Jesus levou para me dar esta liberdade. Isto é liberdade. Então Paulo vem falar dessa liberdade aqui, que o preço foi o sangue de Cristo. Ninguém tinha condição de pagar, irmãos. Ninguém. Então Jesus cumpriu toda ela. Então esta liberdade que Jesus me deu agora, eu não posso usar dessa liberdade para fazer qualquer coisa que desagrade a Deus, porque eu caio dela. Entende? Então, ao pecador arrependido que busca a santificação, porque sabe que sem esta ninguém verá Deus, liberdade e santificação. Existe uma aliança aí, certo? E aquele que se torna escravo é porque ignora Deus e vive na prática contínua do pecado. Este decaiu da graça e se tornou escravo. Não da lei, mas das obras da carne. Entende? Então Paulo nos exorta a não dar nenhuma ocasião à carne, pois esta aproveitará qualquer oportunidade para demonstrar a sua malignidade. Pedro vai falar que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade de nos escravizar nas obras da carne. Novamente, entende? Novamente, capítulo 13, aqui do versículo 5, falando sobre a liberdade é fraternidade. Sedes antes servos dos outros pelo amor. Então, Paulo aproveita aqui para falar do princípio. Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai falar lá do amor. Sem amor, se não tiver amor, acabou-se. Jesus resume os 10 mandamentos, coloca todos eles em 2. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, né? Então, o amor deve ser praticado tanto no sentido vertical, nosso para com Deus, como no sentido horizontal, nosso para com o próximo. Então, um cristão verdadeiramente livre, ele se considera servo, conservo dos seus irmãos. Não se acha superior ao outro. Jesus, sendo Deus, sendo Senhor, sendo Rei, deu exemplo de amor, de humildade, quando lava os pés dos apóstolos. Está lá em João, capítulo 12, capítulo 13, lá no cenáculo, em Jerusalém, antes de celebrar a ceia ali com os apóstolos. Entende? E no versículo 14 do capítulo 5, falando sobre a liberdade cristã, vai além da lei, porque toda lei se cumpre em um só preceito, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou isso, né? Então, nós somos libertos da lei somente no sentido de que ela não pode mais nos condenar. Jesus não aboliu a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Está lá Mateus capítulo 5, versículo 17. Então, Jesus é o cumprimento literal de tudo que a lei representava. Por isso, em Cristo, eu sou livre e você é livre. Se eu estou em Cristo. Entende? Ao aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, Jesus me liberta da escravidão da lei, da escravidão do pecado. Então, ao abraçar o Evangelho da Graça, ninguém pode imaginar que está desobrigado de obedecer e assim viver desordenadamente, viu? Então, ele continuará a obedecer aos preceitos morais da lei, aqueles que estão em Cristo, tem os preceitos morais. A moralidade. Aquilo que a Bíblia diz que é certo, continua sendo certo. O que a Bíblia diz que é errado, continua sendo errado. Entende? Então tá lá os princípios morais. A lei moral de Deus, ela é imutável. É imutável. O pecado continua sendo pecado. Ainda que o mundo inteiro diga não. Isso não serve mais para essa geração, para esse tempo. Deus não erra, irmãos. Deus não se equivoca. Se é pecado, se é abominação para Deus, continua sendo abominação para mim também, porque eu vivo o Evangelho. Precisamos viver o Evangelho, né? Então,
amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E fechando aqui, Paulo vai fazer um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? As obras da carne e o fruto do Espírito, andando na carne e andando no Espírito, o que anda na carne e o que anda no Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, dos versículos 13 ao 15, aqui do capítulo 5, olha. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros. Porque toda a lei se cumpre numa só, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Então, aqui, entre o versículo 13 e 15, Paulo enfatiza que a liberdade cristã se expressa neste autocontrole, né, no serviço de amar o próximo e na obediência à palavra de Deus, né, aos princípios morais da palavra de Deus. Então, como essas coisas são possíveis? A resposta de Paulo é pelo poder do Espírito Santo. Ninguém que anda sem o Espírito de Deus consegue sair sozinho da escravidão do pecado. Ninguém. Há um contraste entre o fruto do Espírito, entre aqueles que andam com o Espírito Santo e aqueles que não andam. Então, a liberdade, o cristão, ele deve andar no Espírito para não satisfazer os desejos, as concupiscências da carne. Capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos, né, desenfreados, a concupiscência da carne. Então, a gente vê o apóstolo aqui no embate demonstrando o embate entre a carne e o Espírito. É uma luta interna que inicia a partir do momento que procuramos viver de acordo com a vontade de Deus. Enquanto estamos lá no mundo sem Cristo, é só as obras da carne, escravo literalmente do pecado, da prostituição, de tudo que nos afasta de Deus. Quando nos submetemos a Cristo, reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí inicia aquela luta interna. Aquela luta interna tentando nos puxar de volta para longe de Deus. Todo cristão passa por isso. Por isso é necessário viver no Espírito. A gente só vence se andarmos no Espírito, né? Andar no Espírito vai resolver esse conflito. Então, a carne designa esta velha natureza que em nós habita, né? A natureza adâmica que nós herdamos, pecado original, né? O velho homem, e leva à prática das obras da carne, a qual Paulo se refere. A gente vai ver aqui mais na frente, né? Então, após a conversão ao Evangelho, o homem e a mulher podem viver em novidade de vida, andando no Espírito. Por isso que há uma mudança. Se não ocorre, irmão, essa mudança interior, e ela começa por dentro, e vai refletindo externamente. Se externamente não há mudança, continua vivendo da mesma forma que vivia antes de se converter ao Evangelho, não nasceu de novo. Porque é impossível o Espírito de Deus andar na pessoa, a pessoa continuar do mesmo jeito. Tem que mudar. A mudança vai acontecendo a partir do momento que o Espírito de Deus habita em nós e deixamos que Ele nos oriente e sigamos as suas orientações. Porque o Espírito de Deus, irmãos, é santo. É santo. Viver na prática do pecado e andar no Espírito não tem como. Isaías vai falar no capítulo 29 que o Espírito o pecado nos separa, nos afasta de Deus, entende? Então o Espírito Santo e a carne têm desejos conflitantes. Alguns gálatas estavam abandonando a liberdade em Cristo e aderindo à escravidão legalista, né? Outros estavam transformando essa liberdade em licenciosidade, vivendo relaxadamente. Então Paulo demonstra que o Espírito e a carne são adversários irreconciliáveis e que andar no Espírito é a solução para uma vida que agrada a Deus. Nos versículos 19 ao 21 do capítulo 5,
Paulo vem discorrer aqui sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, olha tanta coisa, né? Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previ, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Quem anda nessa vida aqui está distante de Deus. É isso que Paulo diz. Então, depois de falar do conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, o apóstolo ele passa a falar sobre as obras da carne, né? E estas obras da carne têm relação com a nossa velha natureza. Essa luta, né, interna, se não se submete a Cristo, se torna escravo, volta, porque há uma guerra interior, tentando nos puxar, a nossa velha natureza tentando nos levar de volta ao pecado, né, ao pecado. O diabo aproveita da situação para agir também na vida dessas pessoas, né? Então, o fruto do Espírito tem relação com as virtudes que Deus produz em nós, a partir de nós, né? Paulo, ele agrupa as obras da carne em 4 categorias, né? Os pecados sexuais, está lá capítulo 5, versículo 19, que inclui prostituição, impureza, lascívia, né? Os Gálatas conheciam bem essas práticas, né? Os não-judeus, né, viviam no paganismo, e no paganismo era normal essa prática, essa licenciosidade, a prostituição, a sexualidade era muito latente na vida pagã. Então Paulo tinha um cuidado com esses irmãos que se convertiam a Cristo. Paulo tratou do negócio desse lá em Coríntios, capítulo 5, né, uma situação bem específica, muito grave, que Paulo precisou lhe tratar com muita veemência. Então, dos pecados religiosos, está lá no versículo 20, né? Idolatria, feitiçaria, os pecados de relacionamento com o próximo, versículo 20 e 21, inimizade, porfia, rivalidade, né? Ciúmes, iras, discórdia, dissensões, disputas, invejas e tantos outros, né? E pecados contra o próprio corpo, bebedices, glutonaria. E Paulo conclui dizendo que quem tais coisas pratica, vive praticando tais coisas, essa pessoa não tem parte no reino de Deus. Paulo é enfático em dizer que os dominados pelas estas obras da carne não herdarão o reino de Deus, né? Ele não está se referindo a um ato pecaminoso isolado, onde a pessoa caiu ali, se arrependeu e abandonou, mas aquele que vive nessa vida aí, tá? E nos versículos 22 a 23, Paulo vem discorrer sobre o fruto do Espírito. Olha a diferença, as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio, né? Contra estas coisas não há lei. Então, existe um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Uma obra é algo que o homem produz por si mesmo, e o fruto é algo que é produzido por um poder que não é do homem mesmo. É o Espírito Santo na vida do crente. É uma ação inerente ao Espírito Santo, a produção é nova do seu próprio fruto. As 9 virtudes, que são 9 aqui, discorrem, podem ser comparadas a um gomo de laranja, né? O amor abrange o nosso relacionamento com Deus. Paulo vai falar novamente aos Coríntios, sem amor nada funciona, né? Nosso amor, nosso relacionamento com Deus e ao próximo, Jesus diz isso. Amar Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. A alegria, né, que é o gozo que vem de andar com Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira muita, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque, ele retrata isso. Apesar de tudo, ele tem essa alegria de andar com Deus e saber que Deus tem o controle de tudo. A paz espiritual que excede todo o entendimento humano gerado na vida do crente. Ser longânimo, irmãos. Paciência para suportar as vicissitudes da vida, para suportar, né, o nosso irmão. A gente vai crescendo, irmãos, no conhecimento, pela graça de Deus.
E é um processo. É um processo. Todo dia a gente aprende com a palavra de Deus e ser longânimo, ser paciente, ser equilibrado faz uma grande diferença, né? Ser benigno, ser gentil ao semelhante, não desejar o mal a ninguém, né? A bondade, a ação em favor do bem-estar do outro e ser fiel, a fidelidade para cumprir os compromissos, especialmente para com Deus, né? O cristão ele tem que dar um exemplo, ele tem que andar, tem que mostrar o seu caráter, né? O seu fruto, né? O ser sal, o ser luz, como Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, né? A mansidão, ser apaziguador, ser dócil. E a temperança, o domínio próprio, vencer os próprios apetites e impulsos, ter autocontrole, ter disciplina. Então, o fruto do Espírito que vai desenvolvendo na vida do cristão a partir do momento que ele nasce de novo. O Espírito Santo passa a habitar no cristão e agora ele vai andar com essa comunhão com Deus. E se o Espírito é santo, ele deseja que nós sejamos santos também, que andemos com ele. Então o Espírito Santo vai nos conduzindo. Quer ver um exemplo? Você aceitou a Jesus hoje, mas não consegue abandonar. Ah, irmãos, quando o Espírito Santo me tocar, eu vou mudar. Ore, converse com o Espírito Santo e fale com ele, para ele tirando da sua vida, para ele te incomodando naquilo que você faz, que você pratica, que não agrada a ele. Você verá que o Espírito Santo te orientará, te incomodará. Converse, chame. O Espírito Santo é um amigo. Ele é nosso amigo íntimo. Ele quer conversar com você, quer conversar conosco. Entende? Então, quando conversamos com Deus, com o Espírito Santo de Deus, quando somos diretos, sinceros, o Espírito Santo fala conosco. E aquilo que não agrada a Deus, ele vai nos incomodando para a gente abandonar. Entende? A gente precisa disso, né? Então, há duas experiências distintas. O andar no Espírito, está aqui no capítulo 5, versículo 16, né? E 25, e ser guiado pelo Espírito, né? A primeira está na voz passiva, a segunda na ativa. É o Espírito quem guia, mas quem anda somos nós, entende? Então, a vida cristã ela é impossível enquanto tentarmos viver com os nossos próprios esforços. Precisamos cultivar uma vida com o Espírito Santo de Deus todos os dias. Entende? Então, essa é a nossa lição, o nosso estudo, o nosso resumo aqui deste capítulo 5. O fruto do Espírito, ele só desenvolve na vida do cristão a partir do momento que ele aceita Cristo, obviamente, e se submete ao senhorio de Cristo. Né? Não adianta eu dizer que sou cristão e viver no pecado, praticando as mesmas coisas. Esta pessoa não nasceu de novo, e se nasceu, caiu, decaiu da graça e se tornou escravo. Jesus veio nos trazer liberdade, nos tornar livre. Então, tudo aquilo que tenta substituir o meu Deus na minha vida, ter primazia na minha vida, aquela questão não tem nada a ver, não tem nada a ver. E essas sutilezas vai puxando, vai puxando, vai puxando, daqui a pouco a pessoa está escrava. O Espírito de Deus já foi. A pessoa acha que está e não está. Lembra de Sansão? O Espírito de Deus tinha saído e Sansão achou que não. Aí veio os filisteus e escravizou Sansão. Vamos aprender, né, com essa carta aqui de Paulo. Deus abençoe os irmãos.